tarde, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Esse webinar nós vamos ensinar vocês a como especificar e como regular os pressostatos KP e KPI. Meu nome é Anderson, eu sou engenheiro de vendas aqui na Danfoss, trabalho aqui desde 2012 e hoje junto comigo estará o Davi, que é meu colega, estará nos ajudando aí com as dúvidas pelo chat. Então, se vocês, durante a apresentação, tiverem alguma dúvida ou tiverem algo que vocês queiram compartilhar, vocês podem falar via chat e todas as dúvidas, o meu colega Davi estará nos ajudando a responder. E caso tenha alguma dúvida que não consiga responder durante a apresentação, nós responderemos ao final da apresentação, ok? Quero salientar também que é importante vocês saberem que eu estou sem o uso da máscara aqui, mas estamos respeitando todos os protocolos. Dentro aqui do laboratório onde estamos, tem somente uma pessoa comigo, e essa pessoa está distanciada de mim, tá? E ela está utilizando a máscara, ok? Então, quero aproveitar para dizer que nós iremos iniciar essa apresentação na parte teórica, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do computador e passaremos ali para algumas partes teóricas referentes aos pressostatos. E depois nós voltaremos aqui na bancada, onde realmente iremos fazer na prática como regular um pressostato KP, KPI e, no caso, o modelo RT também, ok? Então, vamos agora para a apresentação do computador. Bom, pessoal, vamos lá. Começando a apresentação aqui, nós vamos falar um pouco sobre a definição dos pressostatos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Ok, agora sim. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a definição de um pressostato, né? Acredito que todos vocês que estão assistindo devam conhecer já, devam saber isso. Mas caso tenha alguém que ainda não saiba, né, estará sabendo agora. Então, o pressostato, ele nada mais é do que um dispositivo eletromecânico que abre e fecha um circuito elétrico, né, também chamado de on-off, quando a pressão do sistema atinge um valor ajustado nesse dispositivo, ok? Então, aqui nós podemos... Deixa eu só pegar aqui o laser point. Fica mais fácil de mostrar para vocês. Então, aqui justamente a parte do contato elétrico, nós veremos mais detalhes à frente, né? E aqui seria a escala de ajuste, onde a gente regula a pressão no pressostato, ok? É importante também a gente saber, né, que o uso dos pressostatos, basicamente, eles têm três tipos de uso. Um deles seria para controle, tá? Então, em processos industriais aí, é bastante utilizado o pressostato para fazer controle de algum equipamento, né? Um motor, uma válvula. Então, ele pode ser usado como controle. Ele também pode ser usado como monitoramento e alarme e pode ser utilizado como segurança, tá? E mais à frente a gente vai ver alguns detalhes e vamos entender a diferença entre um e outro e por que existem essas três categorias, né, de uso dos pressostatos, ok? Aqui é um exemplo, né, de um caso de uma caldeira de vapor, onde nesse equipamento é possível utilizar as três categorias, né? A gente consegue empregar os três tipos de pressostatos, né? Tanto o de controle, quanto o de monitoramento e alarme, e o de segurança. Então, qual que é a função de cada um aqui nesse caso? No caso, o pressostato de controle, ele está setado aqui para trabalhar com uma pressão que seria, vamos dizer assim, nesse manômetro aqui, esse range que está em verde, tá? Então, seria a pressão de trabalho, a pressão ideal. Caso essa pressão ela venha ultrapassar o range, ele aciona o contato elétrico e faz o corte aqui, né, de energia, no caso aqui da válvula solenoide. E aí essa válvula solenoide, ela para de injetar o óleo
que gera a combustão dentro da caldeira. Porém, mesmo esse pressostato cortando, né, a energia aqui da bobina da válvula solenoide e a caldeira não injetando mais o óleo para ter combustão, às vezes, por inércia, ainda acaba a pressão subindo dentro da caldeira. E aí é onde entra em ação o pressostato de monitoramento e alarme. Então, como vocês podem ver, esse pressostato ele está interligado somente aqui numa buzina, né, um alarme. Em alguns casos, ele pode também acionar apenas um sinal tanto sonoro, né, quanto visual, né? Uma lâmpada pode acionar algo desse tipo. Então, seria, vamos dizer assim, uma segunda etapa, né, onde o operador daquela caldeira ou quem estiver próximo daquela caldeira poderá ver que a pressão ultrapassou ali, mas seria um aviso, né, para que tome alguma ação e verifique o porquê que a pressão continua subindo. E no terceiro caso, seria o pressostato de segurança, que realmente esse, quando ele entra já na zona vermelha aqui, onde realmente precisa desligar todo o equipamento para que a pressão não venha exceder o limite, né, por conta até de causar uma explosão, né, porque a caldeira é um vaso de pressão, então ele aciona e acaba desligando todos os equipamentos da caldeira e assim a pressão começa a se estabilizar. Então a gente pode ver aqui, né, interligado tanto na válvula solenoide quanto aqui no ventilador, né, que faz aqui, no caso, a exaustão para dentro da caldeira. Então, aqui vocês podem ver melhor, né, qual que é o funcionamento dos pressostatos e cada um na sua função, tá? Aqui nós vamos ver um pouco, né, os principais componentes de um pressostato. Então, aqui temos o desenho aqui em corte de um KP, né, onde temos aqui a parte do elemento de ajuste, que é justamente onde é feito o range de pressão, né, o ajuste, o set point do pressostato, e também do diferencial, tá? E aqui normalmente se tem uma escala, né, para que a gente possa ter uma referência. Aqui nós podemos ver que tem a parte do interruptor, que é justamente o contato elétrico. E aqui podemos ver que, nesse caso, a posição normal desse pressostato, a ligação é de 1 para 2. Tá? E nesse caso é um pressostato SPDT, também falaremos um pouco sobre isso, onde ele tem duas posições aqui, né? E temos a parte do sensor, o elemento sensor, que é justamente aonde a pressão do fluido entra, e aí essa pressão, conforme ela vai aumentando, ela vai vencendo a força dessa mola, e aí, consequentemente, esse eixo aqui em azul, ele se move para cima, fazendo aqui a movimentação dessa outra peça e fazendo aqui a troca do contato. E aí, nesse momento, quando o pressostato é acionado, né, ele troca o contato dele, ele faz a ligação de 1 para 4, e não mais de 1 para 2, conforme está ilustrado aqui na figura. Então, agora que já conhecemos um pouco sobre os componentes dos pressostatos, vamos ver alguns tipos, né, de elemento sensor. Tá? Neste caso aqui, seria um elemento sensor tipo Foley. Esse tipo de elemento sensor, ele é o mais comum encontrado aí nos pressostatos da Danfoss. Inclusive, a linha KP e KPI são somente com essa tecnologia, tá? Porém, o RT também tem alguns modelos que são do tipo Foley. E o tipo Foley ele é mais aplicado, né, para baixa e média pressão, tá? Então aqui nós podemos ver, no caso, o range, né, de pressão de todos os modelos do KP e KPI, né? No caso ele vai desde menos 0,2 bar a 28 bar, então ele chega a pegar um pouquinho aqui de vácuo. E já o RT, ele vai de menos 1 a 30 bar de pressão na aplicação com tipo de elementos de Foley. Outro tipo de elemento sensor seria o diafragma. Esse elemento sensor, ele é encontrado no modelo RT,
porém também encontrado em outros modelos, mas como hoje a apresentação basicamente é para falar dos pressostatos KP, KPI e RT, então trouxe aqui somente o RT, que também tem essa tecnologia. E, no caso, esse tipo de elemento sensor, ele é aplicado em faixas de média pressão e baixa temperatura. E também ele é bastante adequado aí para quando no sistema tem forte pulsação, né, na sua aplicação ali, se tiver forte pulsação, ele é bastante recomendável, porque o de Foley, ele não tem essa característica, então ele acaba não sendo indicado, né, para aplicações que têm forte pulsação. Tá? Neste caso do RT, o range também permanece em menos 1 bar a 30 bar de pressão, tá? Mas outros modelos pode se estender um pouco mais aqui, mas a linha RT possui essa faixa aqui de pressão. Outro tipo de elemento sensor também que podemos ver seria o de pistão com carga de mola. Porém, esse tipo de elemento sensor ele só é encontrado no modelo MVC, que é um pressostato compacto, que ele é de uso principal para aplicações marítimas. Ele tem certificações marítimas e atende todo esse mercado. E por ele ser compacto, então ele é bastante usado ali dentro de navios e também fazer o controle ali, no caso da pressão de óleo, do motor do navio e tudo mais. Então, esse tipo de elemento sensor, ele, no caso no portfólio de pressostatos da Danfoss, é encontrado somente no MBC 5100. Tá? E ele é apropriado aí para faixas de alta pressão, tá? E também quando envolvem ciclagem rápida. Então, ele é bastante usado com essas características, tá? E como podemos ver, ele também tem um range bem mais estendido que os modelos KP, KPI e RT. Então, ele pega de faixas de menos 0,2 bar até 400 bar de pressão. Então, a gente pode ver aqui que ele é bastante usado aí em aplicações hidráulicas, né? E chega até 400 bar de pressão, tá? Então, basicamente, os tipos de elementos sensor que a Danfoss possui em seu portfólio de pressostatos são esses três, o tipo Foley, o diafragma e o pistão com carga de mola. Quero também aqui apresentar para vocês, um sensor que ele tem duplo Foley. Esse sensor, a gente denomina ele como a prova de falhas. E você pode encontrar esses pressostatos com esse sensor de duplo Foley nos modelos RT e BCP. Então, aqui nessa ilustração, nós podemos ver um pouco melhor. Essa parte em azul aqui seria o Foley principal, onde a pressão do fluido é exercida sobre ele, e assim ele faz o controle do pressostato. Caso venha acontecer de esse Foley se romper por algum motivo, nós temos um segundo Foley, que seria esse que está em cinza, e aí, no caso, a pressão que está aqui dentro do Foley azul passa para dentro do Foley na cor cinza. E assim evita que o fluido ele vaze para a atmosfera. Tá? E quando ocorre isso, de ter uma ruptura aqui do Foley principal, imediatamente o pressostato ele é acionado, para que assim você possa saber que houve ali uma falha. Então, você deverá ir até aquele pressostato para poder corrigir aquele problema. E aí, futuramente, óbvio, fazer a troca desse pressostato, ok? Conforme eu havia falado, nós temos os tipos de contato elétrico. Eu já tinha comentado naquele modelo inicial, que seria um tipo de contato SPDT, mas também temos outros tipos de contato elétrico. Nós temos o SP-ST, que é um contato de polo simples e disparo simples, na qual a Danfoss também possui alguns modelos de pressostatos, principalmente os pressostatos tipo cartucho, tá?
Então, aqui a gente pode ver na imagem, né? Aqui ele está ligado e aqui a gente pode ver que ele está desligado. Então, é um contato simples, tá? Já a versão SPDT, ele é polo simples, porém ele tem um disparo duplo, né? Então, podemos ver aqui que ele tem duas posições. Então, ora ele está ligado na posição 1 para 2, ou ele está ligado na posição 1 para 4, tá? Então, esse é o modelo SPDT, que é bastante usado aí na maioria dos pressostatos da Danfoss. E temos os modelos com tipo de contato elétrico TPST, que nesse caso é um contato elétrico de 3 polos e disparo simples. Então, aqui a gente pode ver, né, as 3 posições aqui, ele está ligado, e aqui nessa imagem, podemos ver aqui ele na posição desligado, tá? E esse modelo de pressostato que possui esse tipo de contato elétrico é o modelo CS, tá? Que é bastante usado aí em compressores de ar comprimido, né? Onde o próprio pressostato faz o acionamento direto ali do compressor, do motor do compressor, tá? Por isso que ele é 3 polos, né? Que você pode ligar, no caso, ligar um motor trifásico, ok? Temos também, né, no caso da Danfoss, ela possui uma classificação dos contatos elétricos. Essa classificação é classe A ou classe B, tá? A diferença básica entre um e outro é que os pressostatos que possuem os contatos elétricos classe A, eles são usados, né, ali para carga elétrica, e ele é usado para controle e para segurança, tá? E aí, né, que a gente colocou aqui umas aplicações, né, só para vocês terem como exemplo. Então, eles podem ser usados aí para fazer o controle de bombas, compressores, caldeiras de vapor e etc. Tá? Já os pressostatos com contato elétrico classe B, ele é somente utilizado para monitoramento e alarme. Mas, da mesma forma, ele pode ser usado em caldeiras, motores de navio, equipamentos, a diesel, etc. Tá? Ele é compacto, né, em questão de tamanho, comparando um com o outro. Então, o classe B ele é menor do que o classe A, porém, ele tem, com relação à carga elétrica, né, ele só suporta baixa e média carga elétrica. Tá? E aí, os modelos que possuem, né, os contatos elétricos, né, o RT, KP, KPI, KPS e CS, utilizam o contato elétrico classe A. Já os modelos MVC, CAS e BCP, eles utilizam o classe B. Tá? É importante também informar, né, que por ele ser, vamos dizer assim, um contato elétrico menos resistente, né, à carga elétrica, então ele tem um risco maior de soldar os contatos, né? Caso venha a exceder ali a corrente elétrica, ele tem uma chance maior, os modelos de classe B, de ter a colagem ali dos contatos elétricos. Já os classe A, ele tem uma força, né? No caso ele tem ali, né, uma resistência maior, porém se ultrapassar a corrente máxima que ele suporta, também vai acontecer de ter ali a soldagem dos contatos elétricos, tá? E, né, falando aí até de carga elétrica, né, que esses pressostatos suportam, é importante sempre quando a gente for, né, especificar um pressostato e for aplicar ele em campo, para que a gente se atente às cargas máximas que esses pressostatos suportam. Então, essa informação você encontra no datasheet ou no próprio manual de instruções que vem dentro da caixa do produto. E essa classificação, ela com base nas normas internacionais da IEC, tá? Então, eles denominam, né, a categoria ali da carga. Então, no caso, as categorias AC1, tem modelos de pressostatos que vão suportar 16 amperes a 400 volts, né? No caso, esses modelos que essa categoria, na verdade, que é a C1, é utilizada aí para cargas
não indutivas ou levemente indutivas, né, bastante utilizada aí em equipamentos resistivos, né, fornos e aquecedores. Aí temos também a categoria AC3, que também, nesse caso aqui eu peguei um exemplo, o modelo KP, tá? Então ele suporta até 16 amperes a 400 volts e bastante utilizado aí para motor elétrico, né? O famoso motor de gaiola. E aí utilizado para tanto ligar e desligar esses motores durante o seu funcionamento, tá? É importante também informar que o motor, como ele, no momento de partida dele, ele tem ali, vamos dizer assim, uma corrente elevada, né, nos primeiros segundos ali de funcionamento dele, o pressostato, que tem essa categoria aprovada, a C3, ele suporta de 5 a 6 vezes essa carga máxima que ele teria, né, durante o trabalho normal dele, tá? Então, é importante vocês também conhecer essas normas, né? Isso é uma coisa da norma, tá? Então, se ele tem essa aprovação, é porque o pressostato está aprovado para atender essa categoria aqui da norma IEC. Aí temos também a categoria AC15, que suporta 10 amperes a 400 volts, e ele é bastante utilizado aí para controle de cargas eletromagnéticas, né? Neste caso aqui, em corrente alternada. E um exemplo de aplicação seriam as válvulas solenoides com bobinas de corrente alternada, ok? E também temos a categoria DC13, que no caso aqui ele suporta 12 watts a 220 volts, e ele é empregado aí no controle de cargas eletromagnéticas também, porém, corrente contínua. E da mesma forma, um exemplo de aplicação seria a utilização em válvulas solenoides com bobinas de corrente contínua, ok? Então é sempre importante que você for especificar um pressostato, você saiba se esse pressostato ele vai ser utilizado para acionar um equipamento na qual ele possua, né, ali uma corrente elétrica, ou se ele vai ser simplesmente usado para monitoramento e alarme. E aí cada pressostato vai ter a sua categoria, né, de carga, conforme a norma IEC, e no próprio manual do pressostato você vai poder verificar qual que é a máxima carga elétrica que esse pressostato suporta. Até como exemplo, esses pressostatos aqui, que tem essa categoria AC1, AC3 e AC15, com essas máxima carga elétrica aqui, 16 amperes e 10 amperes, nas versões que ele utiliza o contato elétrico classe B, que é usado para monitoramento e alarme, essa corrente elétrica ela é bem inferior a esses valores, tá? Então, por isso que é importante a gente verificar para não indicar, né, ou para não especificar o pressostato errado, e aí você acabar colocando um pressostato que é usado somente para monitoramento e alarme e acabar querendo ali fazer um acionamento de uma bobina ou de um motor, sendo que ele não suporta essa corrente desse equipamento, ok? Outro ponto importante sobre os pressostatos é com relação à função reset. A função reset é bastante importante vocês saberem na hora de especificar e de acordo com a sua aplicação, tá? Porque tem aplicações que realmente tem que ser reset automático. O que seria reset automático? Quando o pressostato ele aciona o contato elétrico, porque atingiu ali a regulagem, né, o range de regulagem diferencial dele, quando a pressão se restabelecer, ele vai automaticamente trocar o contato, tá? Voltar para a posição normal dele. Igual eu falei, né? A maioria dos pressostatos ele tem a ligação ali de 1 para 2, que é a posição normal dele, nos contatos SPDT, e quando o contato troca, né, é acionado ali, a pressão sobe ou diminui, troca-se o contato e ele faz a ligação de 1 para 4. Só que todo esse retorno é feito de forma automática nas versões de reset automático. Já as versões de reset manual, que é bastante utilizado
como pressostato de segurança, toda vez que ele fizer a troca do contato, seja de 1 para 4 ou de 1 para 2, necessariamente um operador, né, uma pessoa, terá que ir até esse pressostato e fazer o acionamento manual, fazer o reset manual dele, para que ele se restabeleça na posição original dele. Então, por isso que ele é bastante usado como segurança, porque dessa forma você obriga que tenha ali, né, o ser humano venha verificar o que está acontecendo naquele equipamento, e por isso que é bastante importante em sistemas, né, que necessita de um equipamento, né, um pressostato, para atuar como segurança ali de pressão, para que seja com reset manual. Então, também é um detalhe bastante importante para que vocês possam, na hora de especificar, né, saber essa questão. Porque também imaginamos que tenhamos um compressor de ar, né, no qual ele, dependendo do uso que você tem dele, ele acaba ligando e desligando o tempo todo. Se você instalar um pressostato de reset manual, toda vez que ele atingir a pressão do reservatório dele, aquele pressostato ele vai desligar o compressor e alguém vai ter que ir lá ligar ele manualmente. Para esse tipo de aplicação, não é ideal, né? Seria uma perda de tempo toda vez você ficar indo lá e resetando aquele pressostato para que o compressor venha ligar quando a pressão do reservatório dele de ar cair. Então, neste caso, o indicado é um pressostato de reset automático. Aqui nós podemos também ver uma breve comparação, né, entre os modelos KP, KPI e RT, para que a gente possa, né, visualizar essas diferenças, apesar de eles terem aplicações bastante similares, mas podemos ver aqui que, no caso, os modelos KP e KPI, em questão de temperatura ambiente, eles suportam desde menos 40 a 65 graus, e caso essa temperatura exceda os 65 graus, né, chegando até 80 graus, ele suporta no máximo 2 horas, tá? Então, é bastante importante também a gente saber a temperatura ambiente em que esse pressostato vai ser instalado. Já o modelo RT, ele suporta um pouquinho mais. De modo geral, né, os modelos que a gente tem, eles suportam de menos 50 a 70 graus. Tá? Já as versões de diafragma, com o elemento sensor de diafragma, ele suporta as temperaturas de menos 10 a 70 graus. Com relação à temperatura do meio, né, do fluido, os modelos KP e KPI, eles podem trabalhar com temperaturas de menos 40 a 100 graus, tá? E já os modelos RT, a maioria de menos 50 a 100 graus, as versões de diafragma de menos 10 a 90 graus e algumas versões que são específicas para trabalhar com vapor, de menos 40 a 150 graus. Com relação aos fluidos que esses pressostatos podem trabalhar, há uma certa divisão aqui com relação aos modelos KP e KPI. Então, temos alguns modelos KP, né, que seria o 35 e o 36, que eles só podem ser utilizados com fluidos gasosos. Já os modelos KP 34, 35, 36 e 37, que seriam as versões boiler, tá? Que isso daqui vai estar especificado no datasheet, eles podem trabalhar com vapor, eles podem trabalhar com ar e fluidos tanto líquido quanto gasosos. E os modelos KP e KPI, desculpa, os modelos KPI 35, 36 e 38, eles podem trabalhar com fluidos líquidos e gasosos, tá? Então, ele seria aqui um coringa, né, que pode trabalhar aí com qualquer tipo de fluido líquido ou gasoso, tá? E no caso do RT, ele também pode trabalhar tanto com fluidos líquidos ou gasosos. Aqui, né, conforme eu havia comentado com vocês, cada modelo, né, de pressostato, seja os KP, o KPI, RT ou os demais, né, os MBC, os KPS, CAS, todos eles vão ter essa classificação
da carga dos contatos elétricos. Então, aqui a gente pode ver que os modelos KP, eles possuem ali uma carga máxima, né, no contato elétrico deles superior aos modelos KPI e RT, tá? Então, é importante sempre, quando for aplicá-los, né, instalá-los, verificar se a corrente na qual esse contato elétrico vai receber vai estar dentro aqui do range que ele suporta. Aqui temos o RT, né? Você pode ver que na mesma categoria de carga de contato, né, a C1, ele suporta até 10 amperes, já o modelo KP 16 e o KPI também 10 amperes. O grau de proteção, a grande maioria dos modelos KP e KPI, eles são IP30. Porém, temos algumas versões IP55, que já vem de fábrica, ou temos a opção também de você adquirir o modelo IP30 e, no caso, ser montado ali, né, com um acessório, que é uma tampa superior, que é esse código aqui, e aí ele passa de IP30 para IP44. Ou, se você montar com uma capa, ele se torna IP55, tá? Também é um acessório que nós vendemos. E, de forma geral, o RT, ele é IP66, tá? E tem algumas versões, né, com reset externo, né, um reset manual externo, ele é IP54, tá? Então, isso aqui, o grau de proteção é quando você vai, dependendo da aplicação que você tem, você vai precisar ali, né, identificar se simplesmente um pressostato IP30, IP44 te atende, ou se você realmente necessita de um pressostato com grau de proteção maior, né, que no caso teria que ser o modelo RT com o grau de proteção IP66, tá? E aí, caso vocês queiram também saber mais detalhes com relação a essa classificação de grau de proteção, né, vocês podem pesquisar isso na internet, que vocês encontram com muita facilidade, tá? Mas, basicamente, quanto maior o número aqui, né, do IP, mais protegido esse pressostato, né, ou esse equipamento ele é, tá? Tanto quanto a poeira, respingo de água, né, ou jatos de água. Então, existe uma tabela e uma classificação para isso, na qual vocês podem pesquisar, ok? E todos os produtos da Danfoss, né, possuem certificações e aprovações. Então, aqui a gente pode ver algumas aprovações e certificações que os modelos KP e KPI possuem, né? Então, normalmente são certificações e aprovações europeias e americanas, tá? E aqui também temos as aprovações e certificações dos pressostatos RT. Né? Podemos ver que ele tem aqui a aprovação CIO2, que é bastante conhecido aí em alguns mercados, né? Marítimo e hidráulico também é bastante conhecido essa aprovação. E além da própria aprovação ATEX, né? Então, o RT ele também tem algumas versões de pressostato à prova de explosão, tá? Então, existe alguns códigos específicos para isso, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do diferencial, tá? Diferencial de pressão. Então, aqui, nesse gráfico, nós podemos ver que temos, nessa linha vermelha, seria o set point, tá? E essa parte aqui em cinza, né, até essa outra linha cinza, seria o diferencial. Então, neste caso, os modelos de pressostatos, que seriam os modelos KP e KPI, que possuem diferencial para menos, como que a gente faz a regulagem dele, né? Então, primeiro, a gente faz a regulagem do range de pressão, né, o range de pressão de trabalho, e depois a gente subtrai aqui o diferencial. Então, como a gente tem vários modelos, cada modelo vai ter um range de pressão e também vai ter um range de diferencial. E aí, como que ele funciona? Aqui a gente pode ver que quando a pressão ela está abaixo, está ligado aqui o contato 1 para 2. Conforme essa pressão ela vai subindo,
e ela ultrapassa aqui o set point, aí o pressostato ele troca o contato e desliga de 1 para 2 e liga de 1 para 4. Quando essa pressão começa a cair e cai abaixo do set point menos o diferencial, ele liga novamente a posição 1 para 2. Então aqui a gente consegue visualizar de forma bem fácil, né, como que é feito essa troca de contato, né, como que o pressostato ele determina a troca de contato dele. Então a gente tem o set point aqui, onde a gente ajusta no pressostato. Nós temos aqui o diferencial também, então, vamos dizer assim, essa parte aqui ela pode ser maior ou menor, né? Então ela vai depender do ajuste do diferencial, do range do diferencial desse pressostato, onde você vai fazer a setagem ali no próprio pressostato. Então nós vamos ver isso mais à frente, né? Nós vamos ter uma parte prática, nós vamos demonstrar isso ali, o funcionamento naquela bancada. Então vamos entender um pouco melhor essa questão. Tá? Aqui nós temos um gráfico onde demonstra um pressostato com diferencial para mais, ou seja, é o set point mais o diferencial. Então aqui a gente pode ver, né, no momento em que a pressão está acima do set point, que é essa linha vermelha, inclusive ultrapassou até a parte do diferencial, então aqui ele está na posição 1 para 4. Quando a pressão começa a cair e chega no set point, o pressostato ele troca o contato e fica na posição 1 para 2. Quando a pressão começa a subir novamente, e aí ultrapassa o set point mais o diferencial, ele volta a trocar o contato e fica ligado de 1 para 4. Então, ou seja, se você regulou aqui em 5 bar, e você regulou o seu diferencial em 1 bar, quando a pressão ultrapassar, chegar em 6 bar, ele vai trocar o contato e vai desligar ali o equipamento. Tá? Então, ele é bastante usado, né, o diferencial para mais, para você fazer o controle de alta pressão. Já que o pressostato que tem diferencial para menos, ele é bastante utilizado ali para baixa pressão, tá? Para proteger o equipamento de baixa pressão. Mas ambos também podem ser utilizados de outra, né, de forma contrária, desde que você altere aqui a lógica de ligação deles, né? E você faça com que eles venham trabalhar dessa forma. Então, agora que nós já conhecemos um pouco ali, né, sobre algumas partes dos pressostatos, algumas classificações de contato elétrico, tipo de elemento sensor, né, falamos um pouco ali sobre a questão das cargas dos pressostatos e tudo mais, nós vamos falar agora como especificar um pressostato, né, quais os dados necessários que a gente necessita para poder especificar um modelo mais adequado. Então, a informação principal seria a pressão de trabalho, né, para que você assim possa escolher um pressostato que atenda essa pressão, porque senão não vai adiantar de nada você ter uma pressão de trabalho de 40 bar de pressão, só que o range de pressão do pressostato é 28 máximo, então não vai te atender, então você precisa escolher um modelo que te atenda a pressão de trabalho. Então essa é a principal informação. A segunda informação que nós necessitamos seria a aplicação. Né? Por que a gente precisa saber a aplicação? Porque existem alguns modelos específicos para cada tipo de aplicação. Então, nós temos pressostatos que foram desenvolvidos, né, e são adequados para refrigeração comercial. Então, ele possui ali algumas características voltadas para esse mercado. Tá? Então, desde a conexão elétrica, desde a conexão de processo, desde os ranges de pressões. Então, existem alguns modelos específicos, assim como tem também alguns modelos para amônia, né? Então, é bastante interessante você saber a aplicação, porque justamente uma terceira informação que nós precisamos é o tipo de fluido, tá? Porque da mesma forma que você tem aplicação para refrigeração, aplicação para água, aplicação para vapor,
para amônia, você precisa saber a compatibilidade ali do material daquele pressostato, né, tanto da conexão quanto do fole, ou outras partes em que esse fluido vai estar em contato, se ele tem compatibilidade com esse fluido. Então, um exemplo clássico é você aplicar um pressostato que tem ali a conexão de processo em latão para trabalhar com amônia. Nesse caso, não é recomendável, porque o latão ele tem em sua composição o cobre, e o cobre em contato com a amônia tem uma reação química. E aí, né, acaba ocasionando ali um problema, onde você não poderá aplicar esse pressostato. Então, é muito importante também saber o tipo de fluido para que a gente saiba, né, se tem compatibilidade desse fluido com o material ali do pressostato, tá? E aplicação, porque também a gente escolhe o modelo que seja recomendável para esse tipo de aplicação. Como a Danfoss tem pressostatos para refrigeração comercial, pressostatos para refrigeração industrial, e os nossos modelos para automação industrial, né, aplicações com água, vapor, ar comprimido, é bastante interessante a gente saber isso daí, tá? Outro dado importante seria a temperatura do fluido, tá? Para que a gente também possa escolher o modelo correto de pressostato que atenda essa temperatura do fluido. Um exemplo clássico aí é o vapor. Então, o vapor, como em algumas aplicações pode chegar a 180 graus, 160 graus, não é recomendável instalar pressostatos que suportem uma pressão inferior, né, ou muito inferior a isso, porque você com certeza terá problema ali com esse pressostato. Até coloquei como observação aqui que em alguns casos, em alguns equipamentos, tem cliente que utiliza, né, aquele tubo capilar, né, que a gente também chama aqui na Danfoss como bobina de amortecimento, que ela serve tanto para questão de quando você tem pulsação, né, para proteger o pressostato contra golpes de pressão. Ele também, né, as versões tubo capilar ali de cobre, ele também auxilia na questão de dissipação da temperatura. Então, quando você tem ali uma temperatura que está um pouco acima do range, né, de temperatura que esse pressostato suporta, você, com a instalação de um tubo capilar, você pode eliminar esse problema. E assim, a temperatura do fluido, ao chegar no pressostato, ela estará dentro do range desse pressostato. O tipo de controle, né, como eu já havia comentado, é bastante importante a gente saber, para que a gente também saiba se vai ser um pressostato para controle ou se vai ser um pressostato para monitoramento e alarme, né, para que assim você também saiba se a carga do contato elétrico dele vai estar adequada à sua aplicação. Então, normalmente, quando se tem um pressostato para utilização em controle e segurança, a corrente ela é muito mais elevada do que um pressostato que você vai utilizar somente para monitoramento e alarme, né, que vai estar acionando somente ali uma luminária ou está acionando algo sonoro. E também, né, não menos importante, o tamanho da conexão, né, principalmente quando já se tem um equipamento e ali você tem já uma conexão de processo, né, é bastante importante você também saber o tamanho dessa conexão. Mas caso venha acontecer de um modelo que você especificou com base nessas informações anteriores, ele não venha atender, né, o tamanho da conexão, é só simplesmente a gente utilizar alguns adaptadores que não tem nenhum problema, tá? Mas também é uma informação importante, porque assim você consegue especificar um modelo de pressostato que vai te atender 100% dos dados que você precisa. Bom, aqui, né, eu quero apresentar para vocês também uma opção que a Danfoss disponibiliza no site, que seria o seletor de pressostatos online, tá? Eu vou até compartilhar aqui a tela da internet, está aberta já com esse seletor de pressostato, para que a gente possa fazer algumas simulações aqui. Então, aqui nós temos, né, o seletor de pressostatos online, tá?
também conhecido como Switch Selector, onde, primeiramente, nós temos que escolher a aplicação dele. Então, podemos ver aqui que tem compressor de ar, controle unifásico ou controle trifásico, sala de caldeira, sistema de bombeamento, aquecimento distrital, indústrias em geral, unidades hidráulicas, né? E assim vai. Temos aqui também aplicações marítimas, né? Bombas de água, caldeiras de vapor. Então, vamos pegar aqui como exemplo bomba de água. Aí vamos escolher aqui qual que é o grau de proteção. Suponhamos que essa bomba de água estará dentro de uma sala, então vai estar protegida, não vai ter nenhum problema quanto a questões de tempo, né? Então a gente pode colocar aqui realmente um grau de proteção o menor que tiver, que é o IP30. Aí automaticamente, né, ele já puxou aqui como reset automático, tá? Então isso quer dizer que não dá outra opção. E a conexão G de 1/4 também. E agora nós selecionamos a faixa de ajuste. Então suponhamos que essa bomba ela vai trabalhar com 10 bar de pressão. Então nesse caso nós temos duas opções. Nós temos o de 2 a 12 bar, ou então o de 4 a 12 bar, que fica dentro ali do que a gente precisa aqui, é 10 bar. Esse daqui também atenderia, tá? O de 8 a 28. Mas vamos escolher esse modelo aqui, que seria o de 4 a 12 bar. E aí, simplesmente, nós colocamos em pesquisar. E aí, o seletor de pressostatos já traz aqui o código do pressostato e as informações que a gente, né, setou. Então, aplicação bomba de água, grau de proteção IP30, tá? Para uso em ambientes internos, né? Somente em áreas limpas e secas, com função de reset automático. Tamanho da conexão é G de 1/4, BSP. A faixa de ajuste dele de 4 a 12 bar. Temperatura ambiente de menos 40 a 65 graus. E o diferencial desse pressostato aqui, né, desse código, ele é de meio bar a 1,6. Tá? Então aqui facilmente você consegue selecionar um pressostato. Né? Seria mais uma opção, além de você acessar o nosso catálogo e também visualizar ali qual o modelo mais adequado para a sua aplicação. Então aqui nós vamos fazer mais um teste. Né? Vou colocar agora para ele selecionar um outro modelo. Né? Então vamos colocar aqui aplicação marítima. Aí o grau de proteção, eu vou colocar aqui o IP65, tá vendo? Então ele fala aqui, ó, para áreas industriais empoeiradas e jatos d'água, né? No caso, 12 litros por minuto. Aí automaticamente ele já puxou reset automático, né? Isso quer dizer que não há opção com essa configuração aqui para aplicação marítima e grau de proteção IP65 com reset manual. Tamanho da conexão, temos G de 1/4 ou G de 1/4 e flange. Tá? O que seria esse flange? Normalmente, em aplicação marítima, esses pressostatos, né, que seriam os modelos MBC, a gente vai ver aqui que esse seletor ele vai especificar esse modelo, ele é montado de forma manifold. Então, existe ali, né, um exemplo, um bloco, e ele é montado em contato como se fosse uma flange, né? Então, é bastante usado aí no setor marítimo, tá? Agora vamos selecionar aqui a faixa de ajuste. Então, vamos imaginar que a aplicação lá vai utilizar 30 bar de pressão. Então, temos aqui essa opção de 5 a 40, mas caso tenha uma aplicação com 60 bar, 80 bar, nós teríamos essa opção aqui que o range é de 10 a 100 bar de pressão. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 5 a 40. E aí vamos dar um pesquisar. Aqui podemos ver que ele selecionou um MBC 5100, tá? Que seria uma aplicação marítima, né? Grau de proteção IP65, e aqui o range de 5 a 40 bar. Então ele já te trouxe o código, é só simplesmente você pegar esse código, ir até o nosso distribuidor, né? E fazer uma compra desse modelo. Tá? Vamos fazer a terceira e última seleção aqui, só para vocês poderem ver.
Vamos colocar aqui uma caldeira de vapor. E aí vamos colocar o grau de proteção. Vamos colocar o IP66. Função reset, vamos colocar automático. Tamanho da conexão, vamos colocar G de meia. E a faixa de ajuste, vamos colocar aqui de 1 a 10 bar. Tá? Vamos imaginar que a pressão de trabalho dessa caldeira seria 8 bar de pressão. Quando colocamos em pesquisar, ele traz aqui o modelo RT30AW. Tá? E aqui está o código desse modelo. E aqui ele traz as informações. Vocês podem ver aqui também o diferencial dele é fixo, tá? Nesse caso, esse modelo especificamente. Então, o diferencial dele é fixo em 0,8 bar, tá bom? Bom, voltando aqui para a apresentação, nós vamos agora falar, né, como ajustar esses pressostatos. É bem simples, tá? A gente vai ver isso na prática, mas primeiramente vamos ver aqui na apresentação. Então, o pressostato KP e KPI, né, ele vem com uma trava de segurança aqui, justamente para evitar que, devido a algumas vibrações, ou que as pessoas, né, não responsáveis venham aqui acessar facilmente aqui e tirar ele da regulagem. Então, há uma trava para que tenha maior segurança. Então, é necessário, primeiramente, você retirar essa travinha. E, em seguida, né, você pode simplesmente, com uma chave de fenda ou uma chave Phillips, vir aqui nesses parafusos, né? Esse primeiro parafuso aqui é para você regular o set point dele, né, o range, a pressão de trabalho do seu equipamento. E esse segundo parafuso aqui é para você setar o diferencial, tá bom? Então aqui facilmente você consegue regular e aqui você tem, né, aqui uma escala para que você tenha uma referência, tá bom? Mas é sempre importante utilizar ali o auxílio de um manômetro calibrado para que vocês também tenham uma maior precisão na regulagem desse pressostato, para que assim ele trabalhe corretamente no seu sistema, ok? Agora, o pressostato RT, ele é um pouco mais simples de fazer essa regulagem, tá? Porque a grande maioria, ele vem com essa manopla aqui de regulagem de set point, e o diferencial ele é ajustado aqui nessa outra manoplinha que tem aqui internamente. Então, para ajustar o diferencial, necessariamente você precisa tirar a tampa frontal dele, tá? E aí ele vai ficar dessa forma, e aqui você faz o ajuste. Só que o diferencial, ele não tem uma escala no próprio pressostato. Então, para que você saiba ajustar ali, né, você consiga ajustar esse diferencial, você necessita verificar no manual de instruções desse pressostato essa tabelinha aqui. E aí, de acordo com o modelo que você especificou, você faz aqui um cruzamento, né, onde aqui embaixo você tem do número 1 ao número 10, que seria justamente a numeração que tem aqui nesta manopla, tá? E aí, cada posição dessa manopla que está numerada aqui, você tem um valor de diferencial, tá bom? Então, um exemplo aqui seria, vamos pegar esse aqui que é o RT200, que está mais fácil aqui para a gente visualizar. Se você manter essa manopla aqui do diferencial na posição 1, o diferencial dele é 0,25 bar. Se você colocar na numeração 10, né, girar ele até chegar ao número 10, o diferencial dele vai ser 1,2 bar. E aqui você consegue verificar, né, nas demais posições. E aí é só simplesmente você pegar a posição, fazer o cruzamento aqui no modelo que você quer, seja o RT110, 116, e você já sabe qual é o valor do diferencial ali, tá bom? Já que com relação ao set point, simplesmente você girando essa manopla aqui e com essa escala de referência, você consegue ajustar ele e colocar no set point desejado, tá? Mas da mesma forma, é sempre importante você utilizar um manômetro calibrado para que você tenha uma precisão maior, pois essa escala aqui
né, que tem do range do set point é só uma escala de referência. E da mesma forma é aqui também do diferencial, tá? Então, para que tenha mais precisão ali, utilize um manômetro. Alguns modelos do RT, ele não possui essa manopla. Aí você realmente necessita de uma chave Phillips ou fenda para acessar aqui essa parte, né? E poder fazer o ajuste aqui da mola, né, do pressostato, e fazer a regulagem do set point, tá bom? Agora que nós aprendemos, né, como especificar os pressostatos, também é importante a gente saber alguns cuidados na instalação desses pressostatos. Então, após ter especificado ele, no momento em que for instalar, a gente tem que tomar alguns cuidados e todas essas informações estão nos manuais de instruções, tá? Então, no caso dos modelos KP e KPI, né, o próprio manual de instruções te indica aqui que você não utilize somente uma chave aqui de aperto, né, porque isso pode danificar essa parte aqui, que justamente está interligada com o fole. Então, você pode romper o fole do pressostato, tá? Então, é sempre importante você utilizar duas chaves, onde uma você faz a força no sentido contrário, e assim você não deixa que a força que você está exercendo aqui, né, para poder travar essa porca, seja transferida aqui para o fole, tá? Então, sempre bom ter esse cuidado aqui para evitar problemas aí de rompimento do fole do pressostato. Isso serve também para os RTs, tá? Aqui, da mesma, uma outra indicação, né, que a Danfoss faz é com relação a como instalar, né, o pressostato. Então, aqui seria a posição ideal, tá? Caso, né, você precise colocar o pressostato no nível abaixo ali da tubulação, é importante que você faça esse tubo capilar aqui, né, tomando o ponto aqui por cima, né, e não por baixo, conforme está ilustrando aqui. Né? Isso aqui é errado fazer. Por quê? Assim você evita, né, que sujeiras possam entrar aqui e entrar dentro do pressostato e acabar tendo problemas ali com fole ou até mesmo de entupimento aqui, né, da entrada, tá? Então é bem importante tomar esses devidos cuidados. Né? Para o RT também é a mesma observação que a Danfoss faz no manual de instruções, então que a gente possa ter esses cuidados com relação à instalação dos pressostatos. Bom, essa aqui é a parte teórica, tá? A qual a gente precisava passar essas informações para vocês, até chegar agora à parte prática, na qual a gente vai mostrar, né, a regulagem desses modelos de pressostatos, KP, KPI e RT. Mas antes eu quero também aqui compartilhar com vocês, né, para que vocês acessem as nossas mídias sociais aí da Danfoss, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter também. Temos o nosso site também, que tem bastante informações sobre produtos, aplicações, né, e muito mais. Além de também vocês conseguirem acessar a nossa página de treinamentos gratuitos, tá? Inclusive também há treinamentos sobre pressostatos e da linha de automação, há treinamentos de válvulas solenoides e muito mais. Tá? Também quero compartilhar os nossos canais de atendimento, né? Nós temos um 0800, no qual você pode tirar dúvidas técnicas dos nossos produtos da linha de automação industrial. Vocês podem entrar em contato tanto pelo telefone quanto por e-mail. Então, se você tem alguma dúvida, está com algum problema em algum produto da Danfoss, entre em contato com o nosso SAC, que eles poderão te auxiliar aí com a sua dúvida, ok? Então, agora eu vou pedir auxílio aqui do meu colega Heitor, que está comigo aqui, para que a gente possa ir para a bancada e assim a gente fazer a demonstração na prática de regulagem dos pressostatos, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para mim ver. Aqui, prontinho. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Então aqui temos essa bancada. Essa bancada, ela está utilizando aqui uma bomba d'água, tá?
E essa bomba d'água ela trabalha com a pressão máxima de 1,5 bar. E aqui nós temos o pressostato KPI, tá? Seria um KPI 35. E esse pressostato está aqui com a função de proteger a bomba de baixa pressão. Já o modelo RT, esse aqui seria um RT 110, ele está aqui para proteger a bomba de alta pressão. Tá? Então, eu vou ligar agora o equipamento e a gente vai fazer uma simulação. Tá? Ele já está regulado aqui, mas depois eu vou tirar essa regulagem e mostrar para vocês uma outra regulagem. Então, eu vou acionar aqui a bomba. Aí, no caso, eu estou aqui mexendo na vazão, né, que automaticamente eu altero a pressão do sistema. Então, estou fazendo com que a pressão suba um pouco para que saia do contato do pressostato KPI, que é o pressostato de baixo. Okay? Então, aqui o equipamento já está funcionando normal, está trabalhando de forma sem nenhum tipo de alarme, né? Então, nenhum pressostato está acionado. E agora eu vou fazer o acionamento do pressostato de baixa pressão. Então, eu vou fazer uma simulação como se a pressão estivesse caindo, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas aqui a gente tem esse display, né, que está interligado aqui com um transmissor de pressão, onde a gente consegue ler aqui a pressão que está passando exatamente nesse momento aqui na tubulação, tá? Então, olhando aqui, ó, estamos com 1,07 bar de pressão, tá? Então, aqui eu vou começar a abrir aqui a vazão e a pressão vai começar a cair. Conforme a pressão vai caindo, esse pressostato KPI 35 ele está setado para desligar a bomba com 0,2 bar, tá? Então, vamos aqui fazer uma simulação. Vamos ver aqui se ele vai desligar aqui com 0,2 bar. Então, vamos lá, com 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, desarmou. Tá vendo? Então, aqui ele desligou a bomba e protegeu a bomba de uma pressão inferior a 0,2 bar. Agora nós vamos acionar novamente a bomba, onde vamos fazer o teste do RT. Tá? Então, novamente, estabilizamos o sistema. E aqui nós estamos trabalhando de forma normal. E agora vamos fazer com que o pressostato RT desarme a bomba d'água na alta pressão. Tá? No caso, eu regulei ele para desarmar com 1,25 bar de pressão. Então, eu vou começar a restringir aqui a passagem do fluido, né, no caso da água, para que a pressão aqui, nesse manômetro digital, né, esse displayzinho, ela venha ultrapassar 1,25 bar. Então, conforme eu vou fechando aqui, podemos ver que a pressão está subindo. Então, nesse momento está 1,2 e quando chegar em 1,25, ele desarma a bomba. Então, novamente, ele protegeu a bomba, só que dessa vez protegeu em alta pressão, tá? E aí, para a gente poder fazer a regulagem do pressostato, é bem simples, tá? Então, no caso aqui, eu já tinha tirado aqui a tampa, né, os parafusos aqui do RT, tá? Então, são 4 parafusos aqui da tampa. Eu tirei essa tampa e aqui a gente consegue acessar aqui a manopla do diferencial e aqui em cima a manopla do range de pressão, tá? Então, conforme eu mexo aqui, eu consigo setar o range e conforme eu giro essa manopla, eu consigo setar aqui o ajuste do diferencial. Então, vamos mudar, né? Nesse momento aqui, nessa posição, ele está com 1,25, para desligar com 1,25 bar. Então, agora vamos fazer uma simulação para que ele desligue com 1 bar de pressão. Tá? Então, eu vou pegar aqui, primeiramente eu
verifico aqui, né, na escala do range. Então, aqui ele já está em 1 bar. Então, como o RT, conforme eu falei na apresentação, ele sempre utiliza, né, na maioria dos modelos, ele utiliza o set point mais o diferencial. Então, nós temos que fazer uma conta na qual o range mais o diferencial que a gente setar aqui chegue no valor de 1 bar, que é o que a gente quer desligar. Tá? Então, eu vou colocar aqui, diminuir um pouco a pressão aqui da mola. E vou manter aqui esse ajuste do diferencial na posição 10, tá? Que no caso do RT, se eu não me engano, ele é 0,8 bar de pressão, tá? Então a gente vai fazer aqui novamente, vamos ligar a bomba. Então aqui estamos com 1,04 bar. Como a gente quer desligar com 1 bar de pressão, então teoricamente já está basicamente na pressão que nós necessitamos, nós simplesmente ou mantemos aqui o diferencial na posição 10, certo? Ou podemos diminuir aqui, e conforme a gente vai diminuindo, ele já diminui a diferença, né? Então, ele pegou o range mais o diferencial e desligou aqui a bomba, tá? Então, nesse momento, ele já está regulado para desarmar a bomba com 1 bar de pressão. Então, você vê que é bem simples, né? Por isso que a gente necessita aqui ou de um manômetro, ou no caso que eu estou utilizando um transmissor de pressão com esse display, né, que seria um manômetro digital, para que nos auxilie na regulagem aqui desse pressostato. Então, eu vou retornar ele para a posição aqui de 1 bar, para que eu consiga acionar a bomba e depois setar o KPI, tá? Estou retornando aqui, mais ou menos 1 bar. Vou ligar novamente a bomba. Já estabilizou o sistema. E agora nós vamos regular o KP 35. Então, KPI 35. Então, como eu falei, né, ele sempre vem com uma chapinha, uma travinha. Vocês podem ver aqui, né? Essa chapinha aqui é uma travinha. Eu já deixei solto aqui o parafuso para facilitar. Então, estou tirando aqui essa capa frontal, onde eu consigo visualizar de uma forma melhor, tá? Mas também é possível fazer essa regulagem com a capa, tá? Aí vai a questão do critério de cada um de vocês, tá? Mas vou tirar aqui só para que vocês possam ver melhor. Então, esse parafuso aqui é um parafuso para regular o range de pressão. Nesse momento, ele está regulado para desligar a bomba com 0,2 bar. Então, eu vou alterar aqui para que a gente mude esse range, né? Esse desligamento da bomba. Então, vamos colocar aqui para que ele desligue com, vamos ver, com 0,5 bar de pressão, tá? Então, aqui, no set point, ele está com 1 bar, tá? E o diferencial aqui, ele está em 0,8. Então, como eu falei, como no caso do KP e KPI o diferencial é para menos, então 1 bar menos 0,8 do diferencial, ele está desligando a bomba com 0,2 bar de pressão. Se eu altero o diferencial e mantenho aqui no 1 bar, é só fazer a mesma conta. Então, suponhamos que eu venha diminuir aqui o diferencial, ao invés de 0,8, eu vou colocar aqui meio, tá? Meio bar, que seria a pressão diferencial mínima, né, de ajuste desse pressostato, tá? Então, o range estando em 1 bar menos 0,5 bar, a bomba teria que desligar com 0,5 bar de pressão, tá? Então, a gente vai fazer um teste agora. Eu vou abrir aqui a válvula para que ela aumente um pouquinho a pressão. E agora eu vou começar a abrir um pouquinho mais e a pressão começa a cair. Então, 0,7 bar, 0,6. Vamos ver se ele vai cair com 0,5. Caiu um pouquinho antes. Então, o que a gente faz? A gente liga novamente. Vamos aqui voltar à posição do diferencial, aumentar um pouquinho esse diferencial. E aí eu começo a abrir
e deixo em meio bar aqui no display. Certo? Então tá lá, 0,49, 0,5, então um pouquinho mais aqui, 0,51. E agora eu venho aqui no diferencial e começo a retornar ele diminuindo o diferencial. Então, 0,7, 0,6, desligou. Então aqui ele está desligando a bomba com meio bar de pressão, tá? Então você pode ver que às vezes dá uma diferençazinha aqui na escala, né? Mas como eu comentei, a escala é apenas uma referência. É sempre bom a gente utilizar o manômetro. Então vamos ligar novamente aqui o sistema. Está com 1 bar agora, 1,06. Vamos começar a diminuir novamente. 0,7, 0,6 bar. Vamos chegar em 0,5, desarmou a bomba. Bem simples, né? Prático de ser feita essa regulagem, não tem nenhum segredo. Apenas você precisa saber, né, que no caso dos modelos KP e KPI, é sempre o set point menos o diferencial, e no caso do RT, é sempre o set point mais o diferencial que é ajustado aqui nessa manobra, ok? Então, bem simples, prático de ser feita essa regulagem. Espero que tenha sido fácil o entendimento para vocês, tá? Eu queria ver aí com o meu colega Davi e com o Heitor se tem alguma dúvida que o pessoal tenha colocado no chat. Ô, Anderson, o pessoal tá sabendo tudo aí, viu, meu? Não teve dúvidas, não. É mesmo? É, o pessoal Pô, que tá bom. sabendo. Eu achei super legal aquela parte da prova de falhas lá, que até para mim eu não entendia direito. Parabéns, ficou muito bom. Essa Show de regulagem aí bola. também é legal. E esses contatos aí, Anderson, esse aí é de ouro ou não? Os contatos elétricos É. é de ouro. Uma vez me perguntaram isso no webinar. Por isso que eu estou te repetindo. Vamos Ah, lá, tá. pessoal. A gente Não, conseguiu mas fazer um assim, tempo alguns bom, modelos né? têm isso. No próprio datasheet você consegue visualizar isso, tá? Tem essa informação lá no datasheet e aí ele fala os modelos que possuem o contato revestido em ouro, tá? Só não pode espalhar muito, porque senão o pessoal vai começar a roubar pressostato aí fica difícil, né? Aí os clientes começam a reclamar que estão sendo roubados os pressostatos, tá bom? Então, se não tiver nenhuma dúvida aí, Vamos lá, Heitor, pessoal. temos A alguma gente dúvida? tem aí alguns minutos. Ó, chegou uma agora. Deixa eu ler aqui para ver se a gente. Vamos lá então. Eles pediram para falar um pouquinho sobre o controle de ventilação e como se estivéssemos controlando um ventilador de condensador. Ventilador de condensador? Isso. Aí no Aquele caso, KT5. Pode falar, Anderson, aí a desculpa. pressão é baixa, né? Aí a Não, pressão mais é ou bem menos, baixinha. Anderson. O que que o pessoal geralmente Não? faz, né? Eu vou falar um pouquinho aqui. Para controle de Tá. condensação, quando é uma unidade só, geralmente onde lugares muito frio, ou agora aqui em São Paulo, realmente, que hoje está frio, aqui no ABC está batendo 9 graus, né? Para esse tipo de sistemas de refrigeração, se o ventilador fica funcionando, ele dá problema até de retorno de líquido, às vezes ele dá problema na válvula de expansão, então algumas pessoas desligam, colocam o ventilador de condensação por alguns instantes para essa pressão de condensação subir. Então, é usado um Ah, tá, pressostato entendi. similar a esse, tá? A única diferença é que Uhum. você usa normalmente aberto, né, para quando você acionar ele, quando ele for acionar por pressão baixa, ele abre o contato. É bem simples mesmo a Entendi. ligação. Quando a pressão está alta, o contato está fechado, o ventilador está funcionando. Quando não, aí quando a pressão cai, o próprio pressostato tira o ventilador, a pressão sobe novamente, ele liga o ventilador para ir mantendo o controle de condensação. Beleza, Entendi, né? Eu David? tinha confundido, pensei que era a pressão do exaustor, né? Que passa no caso do ar-condicionado ali, de prédio, essas coisas. Entendi. Ah, não, não, é pressão de condensação. Mas beleza. Se Tá. ficou claro, David, dá um joinha aí, tá bom? Bom, acho que agora é isso. Pessoal, estou aqui no apoio. Muito obrigado a presença de todos. Obrigado, Anderson. Foi um sucesso a sua apresentação. Faz o fechamento para a gente. Agradeço você, Davi. Agradeço o Heitor aí também. Obrigado pelo suporte aí e tudo mais. E um grande abraço, pessoal. Não se esqueçam, mês que vem temos outro
outro webinar, né? Além de outros que já estão ocorrendo aí, cada semana a gente tem um webinar acontecendo, então que vocês também acessem ali o site da Danfoss, as redes sociais, para que vocês se mantenham informados ali. Tem bastante webinar, bastante interessante, tá? Então fiquem atentos aí, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença, pela audiência aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.